Bem-vindos a mais um programa aqui do Contra Factos. Não há argumentos. E nós hoje vamos falar sobre... Imigração. Estamos-lhe a dar bem isto. Está a arrancar. Ora, muito bem, bem-vindos ao segundo programa aqui do Contra Factos. Não há argumentos. Está a falhar um bocadinho, Eu mas pronto. estava aqui a pensar que ele disse factus. Mas E era o por factus isso. não estava a soar bem. Fez-me distrair, Pronto, mas pronto. eu fiz de propósito. Eu fiz disto de propósito. Tá bem, E porquê? Porque houve alguém, a semana passada, que me disse: epá, mas vocês parece que vão vender fatos. E eu disse: não, isto hoje em dia, com o novo acordo ortográfico, nós escrevemos factos como fatos. Estou de acordo? Não. E lê-se tudo igual. É assim. É. Pontinho final. Temos que trazer aqui uma professora para nos dar uma lição. Boa ideia. Não Boa é? ideia. Se calhar vai ser um próximo episódio, falar sobre os factos versus os fatos. Exatamente. Prontos. Nós estamos com meio fato cá, meio fato lá. Mas Tu hoje não tens- vimos falar não vamos falar de fatos, meus amigos, vamos falar de imigração. Imigração. É para isso que viemos cá hoje. Sim, vamos ter a seguir a Marlene, não é? É verdade, vamos falar com a Marlene, porque ela é que percebe de imigração. Nós só somos uns curiosos que aqui andamos. Por falar em curiosidades, Alexandre, quais são as curiosidades que tu trouxeste aí do teu lado? Eu acho que, pronto, falar da imigração, acho que é falar de um tema super atual, não é? Nós temos Exatamente. problemas de imigração em Portugal, com determinados países, partidos políticos a fazerem disso uma campanha muito forte. Temos problemas de imigração nos Estados Unidos, temos problemas de imigração aqui, no Canadá, e um bocadinho por toda a Europa. Eu diria que o mundo ocidental está com problemas graves porque, a população está a ficar envelhecida, Exato. porque antes havia 4, 5, 6 filhos por família, depois passou a 2 e agora há muita gente que nem sequer se casa. Mas isto é nem um tem problema filhos. global, não é? Esse Pois. aspecto é um problema global. Principalmente ocidental, não é? Do mundo ocidental. Não é? Acho que já está a ser Principalmente. global também. Também. Está a ser global por Podemos ficar aqui toda a tarde Vamos a ficar teimar. aqui. Mas não é por global, aí. Não é por aí que estamos. Ok. E então como temos aqui, acho que é um tema atual porque realmente era importante a gente poder falar, hoje vai ser um bocadinho mais curto, se calhar depois trazemos Sim. novamente os temas da imigração, não na base técnica da Marlene, que vai estar Exato. aqui connosco, mais uma base opinativa em termos de detectar problemas de integração, aculturação. E até de algumas curiosidades. Aliás, esses temas de adaptação que tu estás aí a falar, isso é um tema interessantíssimo porque... E muita gente não fala nisso, que é o facto de ires para um país estrangeiro e agora? O que é que vais fazer? Como é que te adaptas? Culturalmente, enfim, há todo ele um leque de problemas que existem, que não é fácil para quem vai para um país novo. E tu tens um bocadinho de experiência nesse aspecto, quando para cá vieste? Sim, vamos lá ver, eu acho que as bases, aqui as bases já estão, e um bocadinho na Europa, na França, por aí além, as bases foram feitas por aqueles, obrigado senhores que vieram antes de nós, que criaram um bocadinho a base para, desde clubes, desde, enfim, instituições e até, eventualmente, a aceitação da imigração. Mas eu acho que agora, não sei, tenho a ideia que há mais conflito de imigração do que haveria antes, em termos de raças, de credos, tudo está muito mais extremado. Eu acho que Ok? antigamente havia mais a preocupação de chegar a um país, fazer dinheiro, porque quando se cá chegava não se tinha, não é? E o objetivo era mesmo ganhar dinheiro e constituir uma vida. Mas quem vinha, se calhar, também aceitava mais facilmente que as regras eram aquelas e não lutava muito contra elas. Quem recebia sabia que as regras eram aquelas e estavam à vontade. Hoje, com a evolução toda, e sem pôr culpas, antes pelo contrário, com a evolução toda que houve a nível político e direitos humanos e as pessoas têm que ser apoiadas, portanto, quem está acha que está a fazer demais por quem vem. E quem vem quer sempre mais alguma coisa e acha que não é suficiente. E eu penso que não existiria isso tanto, penso não estar errado, antes não havia tanto este conflito. Isso é que está a originar E é conflitos. interessante, de base. não havia tanto conflito e, por exemplo, no que diz respeito à nossa imigração portuguesa para o Canadá, os números eram drasticamente maiores. Eu até, e se calhar vou falar com a Marlene um bocadinho sobre isso também, se olharmos para as décadas de 60, 70, estamos a olhar para números... Abissais. 60, 80 mil, comparativamente, por exemplo, nos últimos anos em que estamos a olhar para 5 a 10 mil imigrantes, quer dizer, isto há uma grande diferença aqui E, portanto, não devia haver tantos problemas. devia ser ao contrário. Mas também há uma coisa, e volto a dizer, não sei, eu estou a falar sem saber
não gosto muito de falar sem saber, mas é a minha sensação que se calhar, apesar de todos os problemas que havia, não se punha tanta questão de recursos limitados, ou seja, a fartura ou a possibilidade de criar riqueza e de poder ter fartura era melhor, era maior do que agora, então há muito mais luta pelos recursos que são muito mais escassos e então origina muito mais conflitos com os que estão e com os que vêm. Olha, sabes o que é que eu acho? Vamos, mas é falar com quem percebe disto. Curto e grosso. Ponto final. Quase que podíamos chamar isto de ponto final. Em vez Parágrafo. em vez de factos. Vamos aí, então. Vamos aí. Ora, muito bem. Vamos, então, falar um bocadinho sobre a imigração com quem percebe mais disto que nós. Muito mais, digo Muito eu. mais. Ok. Queres apresentar a nossa convidada? Marlene, acho que tu já a conheces há mais tempo que já eu. conheço há uns anos. Exatamente. A Marlene Freitas, welcome, está cá hoje para conversar um bocadinho connosco. Welcome. Obrigada. Isto é o trocadilho, não é? Yeah. Vamos aqui falar um bocadinho sobre a imigração e sobre uns novos programas que estão aí em vigor, não é? Ainda não estou em vigor. Ainda não estão em vigor, vão estar em vigor. Pois, parece. A Marlene vai responder, eu já me estou a Exatamente. adiantar. Por isso mas, é que eu estou aqui para me enganar e fazer perguntas. Não, eu até posso estar aqui quietinha e só vou banando a cabeça e vocês vão falando e eu vou fazendo só assim. Também pode É mais ser. fácil. Diz só sim ou não para a gente Ok. voltar atrás. Isto é assim. Então vá, vamos embora. Só o primeiro queria agradecer o convite. Obrigada, Jamie. Obrigada, Alex. Espero alcançar os vossos objetivos e não fazer feio. Só eu Não vou vais tentar fazer o meu melhor, mas não me façam perguntas difíceis, por favor. Não, nós aqui estamos para... Fazemos um e-mail depois com as perguntas difíceis. Tá não é? bem, pode Vai ser, para depois. combinado. Portanto, vamos falar um bocadinho aqui sobre este programa Out of Status. Quando é que isto está previsto entrar então em vigor e quais são os detalhes deste programa? Nós não sabemos quando é que vai entrar em vigor. O que aconteceu foi o ex-primeiro-ministro Mark Miller, no dia 7 de março de 2025, fez uma conferência de imprensa onde ele anunciou que reabrirá o programa do Out of Status. Não temos muita informação, sabemos que vai reabrir. Não sabemos quais são os requisitos. Estimamos que sejam os mesmos requisitos anteriores, mas não temos a certeza. Também não sabemos se vão tomar em consideração a lista de espera que havia anterior, se vão fazer tudo de novo, se vão começar do zero. Há muitas incógnitas no ar. Também estamos à espera de saber quando quando ele lançar mais... Ele não, porque ele entretanto já sei, quando lançarem mais detalhes sobre isto. Sim. Ok. Portanto, o Out of Status neste momento é um bocadinho uma esperança, é um bocadinho... Porque já há um histórico, não é? E porque alguém falou que vai sair, é assim uma esperança para aqueles que estão... Isto é quase uma lotaria. Este programa foi fantástico. Nos passados 2 anos, que legalizou cerca de 1.300 trabalhadores na construção. Que já cá estavam. Sim, que já cá estavam. Independentemente da idade dos anos que estavam aqui, diz que preenchesse os requisitos, que era ter 5 anos no mínimo no Canadá e estar ilegal neste momento e ter 3 anos nos últimos 5 anos tinha que ter 3 anos de provas na construção. Essas provas iam desde taxas, quem tinha feito, que não é obrigatório ter taxas, pelo menos no programa anterior não era um requisito, se tivesse, claro, é uma prova. Ajuda, né? Se tiver, ajuda. Quando a pessoa faz taxas, tem o T4, tem mais uma coisa, não é? Exato, é mais simples provar que teve a trabalhar durante esse tempo. Sim, era preciso uma carta de referências a provar que tinha trabalhado na construção, qual era a profissão, o tempo e mais alguns requisitos. Claro, mais alguns. Yeah. E julga-se que neste novo programa vai ser mais ou menos as mesmas regras, se calhar? Sim, a gente não pode dizer certezas, 100%, exato. mas tem regras aqui ou tem requisitos aqui que
que são indispensáveis, não é? Para poder entrar no programa tinha que ter a prova de entrada no Canadá, tinha que ter o carimbo no passaporte, ou o bilhete de avião, ou se tivesse entrado com um work permit, tinha que ter esse documento, tinha que ter o RCC, o documento que eles tinham-lhe dado. Isso era muito importante, porque se não tivesse a prova de entrada no Canadá, não se podia assumir há quanto tempo é que aquela pessoa estava aqui. Pois, faz sentido. Pronto, aqui nós já vimos que isto é para, eu já perguntei, que isto é para gente que já cá está, obviamente, e nós falámos um bocadinho em off, nós falamos, não é? Estamos sempre a falar. Nós fizemos um podcast antes deste podcast. E pronto, aquilo que ressaltava era que ao trazer mais, se isto for para gente, para trazer gente outra vez e não para, especificamente para fazer com os que já cá estão, é agravar um problema, é pôr um problema em cima de outro problema, não é? E será essa um bocadinho a justificação? Quando o ex-ministra da Imigração trouxe a notícia ao de cima, no dia 7 de março, ele frisou bem que ao legalizar as pessoas que já estão aqui, ele vai tentar não agravar o problema em português das casas. Isto é, temos um problema que não temos casas, nem temos rendas disponíveis, então ele ao dar esta facilidade, as pessoas já estão aqui há algum tempo para se legalizar, ele vai abafar um bocadinho aquele problema até ver como é que vão resolver as coisas. Sim, porque até mesmo no título diz mesmo isso, que é Canada takes action to support housing, portanto isto é mesmo para dar aquele apoio. Há uma história que eu não sei se vocês se lembram, e eu não gosto de inventar, mas sei que se passou uma coisa do género, em que do estilo em reunião para resolver, isto há uns anos, para resolver o problema da habitação, sei lá, o primeiro-ministro perguntava ao ministro responsável pela habitação, dizia, ok, consegues construir X mil casas nos próximos 2 anos? E ele dizia, olha, pergunta ali, era ao ministro da Imigração, se ele me trouxer os trabalhadores para nós construirmos a casa, a gente consegue construir. Portanto, se calhar é um bocado isso, quer dizer, isto é tudo um enredo. Mas essa parte do trazer é que é uma faca de 2 gumes, porque se já estás com um problema em termos de housing, não é? Que há falta, se estás a trazer mais pessoas para cá, estás a piorar a situação. Por isso se calhar é que agora fazer os que já cá estão e assentar estes primeiro para depois eles serem de base para aqueles que vêm. Mas não consegues resolver de outra maneira, ou então tiras o curso de carpinteiro e vais para carpinteiro, e eu tenho que ir, temos que ir todo, carpinteiro ou outra coisa qualquer, porque tu não tens em casa, provavelmente vais ter que ir buscar fora. Porque assim, isto é uma profissão, suponho eu, da construção, e isto é um bocado transversal em todo lado, em Portugal tem esse problema, que os residentes fogem um bocadinho, não é? Ok, vão trabalhar, mas podias fazer agora uma grande escola de carpinteiros ou pedreiros, o que fosse, de pessoal da construção, e podias não conseguir suprir as faltas que há dessa mão de obra, não é? E, portanto, de alguma maneira isto tem que ser resolvido, ou deve ser resolvido. Mas eu julgo também que isto está a ser feito primeiro para ver se com os que cá estão conseguem resolver a situação, e eu julgo que se não chegarem a uma conclusão que vão conseguir resolver essa situação, aí depois, posteriormente, vão então se calhar tentar... Mas não conseguem, desculpa, se temos uma carência de não sei quantas enorme de casas, esses já cá estão a trabalhar, eles já estão a produzir, eles só não estão ilegais. Portanto, eles já estão a fazer, vamos supor, um número só a calha para brincarmos, estão a fazer 100 mil casas por ano, vamos supor, não é? Eles já estão a fazer. Portanto, ao torná-los legais, continuam só a conseguir fazer o mesmo número de casas, as tais 100 mil, vamos supor. Portanto, vais ter que ir buscar gente para aumentar. Bem, o que eles já fizeram foi parar a imigração um bocado, não é? Marlene, em termos de imigração, tenho a ideia de ler nas notícias que agora para, reduz. Eu acho que acho que pelo menos pela experiência que eu tenho, estão a dizer que já pararam a migração. Graças a Deus não temos essa experiência. Não? Okay. Não. Houve sim uma paragem mais nos study permits, devido ao que passou. Eu li sobre isso, sim, tem algumas coisas, não é? Que não correram tão bem, então eles derem um bocadinho da pausa, mas também o study permit também tem muito a ver com a parte das casas, não haver, estava a entrar só aqui estudantes e depois não haviam as condições mínimas para as pessoas terem onde ficar, então também tem a ver com isso e com outras coisas, claro. Mas isso é transversal. Yeah. Isso é transversal, não é um problema do Canadá. Pronto, eu acho que não.
E Portugal tem esse mesmo problema, onde eu sou Portugal e sei, e contacto pessoas e tal, e portanto esta coisa da construção e a falta de habitação, e o preço a subir também, porque a procura continua a ser muito maior que a oferta, Exato. é algo transversal ao mundo ocidental, eu diria, não É. ao Canadá especificamente. O que eu ia perguntar era, neste tipo de programa, como já tem havido no passado, tem havido problemas eu vou pôr isto em quotes, como dizem em inglês, em convencer as pessoas a entrarem nestes programas? Há pessoas que não querem, não veem isto como uma boa opção? Tem medo? Eu acho que há falta de informação. Eu vou falar pela nossa comunidade. Eu acho É que histórias de café que nós falamos às vezes. a nossa comunidade, eu vou falar porque é nessa que eu pertenço, é só essa que eu posso falar. A nossa comunidade é um bocadinho egoísta. Então é assim, eu estou neste programa e o meu vizinho também precisa dos papéis, mas deixa ver se eu vou conseguir primeiro. Pronto, então eu dizia, depois de eu ter o meu papel, depois de eu ter o meu PR card, eu vou dizer a ele que é para ele ir a tal sítio fazer. Só depois. Só depois. É um medo também de dar ou de De estar a prejudicar a si próprio porque está a dar aos outros a mesma oportunidade. Eu não sei explicar, mas eu acho que há muito essa parte. Eu falo da comunidade portuguesa. É assim, é um programa fantástico, é uma oportunidade única. Acho que se alguém está aqui que não tem papéis, se for as mesmas características que o programa passado há mais de 5 anos, não tem que temer para fazer este programa. Mas qual é o medo que as pessoas têm? É a parte do... Se eu não for aceite, ou melhor, se eu não conseguir ficar permanente residente, será que eles vão vir bater à minha porta e vão-me mandar para trás? Ordem de saída, Mas, não é? na verdade, esse problema existe sempre. Quer eles façam Sim, ou mas não se não façam. tiver identificado, se eles não tiverem lá um papelinho no Pois. registro Pois. feito, eles acham que conseguem escapar para sempre, não é? Estás a perceber? Acho eu, deve ser Tem isso. pessoas aqui, infelizmente, que só entraram. Nunca fizeram nada. Não têm no sistema. Deu entrada, que entraram como turistas, vieram aqui visitaram um familiar ou mesmo vieram de férias, mas nunca fizeram nada. Nunca estenderam o seu tempo, nunca aplicaram para um contrato de trabalho, nem nunca fizeram nada. Então, é como se eles não existissem, não é? Há uma entrada, como o sistema de saídas não esteve a funcionar durante muitos anos, então não há uma saída. Não há certeza se esta pessoa entrou e saiu, se está aqui, se foi embora, o que é que aconteceu. Então há essa incógnita. Então há muitas conversas, não é? Então as pessoas dizem assim, mais vale eu estar quieto no meu canto, pelo menos não vou cutucar a fera, porque mais vale estar ilegal, mas pelo menos tenho coma, tenho o que posso dar aos meus filhos, porque há aquele pormenor de ir para trás e não ter trabalho. E há, de facto, esse medo tem algum ponto de verdade nesse medo da pessoa dar o nome e haver essa possibilidade? É assim, neste programa fui muito bem estudado. Isto é a minha opinião. Quando da primeira vez que era um pilot project, eles estudaram, então, porque eles sabiam que ia haver esse medo, então eles contrataram o Canadian Labour Congress. É uma entidade que faz a filtragem das aplicações para então enviar para a imigração, o passo final. Então, havia uma lista, havia uma inscrição, era uma ficha, onde a gente era muito básica, preenchia-se os requisitos básicos, mandávamos para o Canadian Labour Congress. Quando chegava lá, ficava automaticamente em lista de espera, mas não era uma lista de espera ao calhas, era uma lista de espera respeitada. Se eu cheguei em primeiro lugar, eu vou Por ordem de entrada. Era mesmo por era ordem. respeitada. Ok. Então, o que é que o Canadian Labour Congress fazia? Quando tínhamos a oportunidade de chamar alguém, dava as oportunidades que tinha na mão e ia distribuindo por todos os escritórios que trabalhavam com estas, que tinham pelo menos inscritos na lista de espera. E ia-nos dando aos poucos, ia-nos chamando os candidatos por ordem de chegada. O Canadian Labour Congress dizia assim, ok, prepara-me a aplicação, se já tens preparada, manda para dentro a aplicação para eu fazer o que tenho para fazer. Reviam e só quando estava perfeita, e caso encontrasse algum problema, porque não tenho essa experiência, mas quando estava perfeita aqui mandava para a migração. Uma vez que chegava à migração, já tinha passado uma filtragem, já chegava quase prontinha. Era uma triagem, como nos hospitais. Vais primeiro a um sítio fazer a triagem Basicamente, e depois... já estava quase que aprovado, não é? O oficial normalmente pedia para fazer
mandavam um work permit, onde a pessoa já começava a partir daquele dia, entre aspas, a fazer descontos, onde já começava a contribuir para a sociedade com as suas taxas, e mandava fazer os últimos requisitos, que era os biometrics, os exames médicos, e passado algum tempo recebia a notícia desejada, que era parabéns, és permanente residente, e finalizava o seu caso. Há uma coisa, pronto, mete muita confusão pessoas estarem cá há 10, 15, 20 anos e não terem iniciado o processo, honestamente. Mas todos nós somos diferentes, não estou a julgar, né? Mas essa é uma parte humana que me preocupa, em termos, essencialmente, da comunidade portuguesa, obviamente, e é para isso que eu olho mais até do que para os programas específicos. Agora entram X, é preciso o requerimento, tem X de idade, isso não me preocupa, obviamente, mas custa-me a perceber, tu falaste nisso, que era o medo de poder ser apanhado, mas é basicamente isso, não haverá outras razões. Pronto, isto é tentar alargar um bocadinho o pensamento para não estarmos focados só no programa, mas não haverá outras razões que levam as pessoas a dizer não, eu estou cá há 20 anos, pronto, acomoda-se, a pessoa prefere, claro, as pessoas também preferem estar no seu canto acomodados em vez de enfrentar novos desafios, eu percebo, isso é a condição humana, mas haverá algumas, vocês têm uma ideia nestas questões de imigração, porquê? É a falta de, muita gente pronto, a gente acaba por ouvir histórias do arco da velha, como a gente diz, depois é assim, olha que é difícil, Imagina. Olha que não é fácil, olha que se tu as apanhas, em vez de dizer assim, não vai que tu vais conseguir, há muita... É falta de informação mesmo. Falta de informação e muita falta de suporte. Eu acho que eu tenho, eu tenho, vai que tu vais conseguir, não. Eu tenho, mas tu sabes o que é que eu passei para conseguir? Tu achas que é fácil? Há muito negatividade, muita Isto faz parte da negatividade. cultura portuguesa também. Não é? Esta parte muita da negatividade. Isso é um bocado... Pronto, é triste Tens e preocupante. notado nos últimos anos mais imigração vinda de Portugal? Ou como é que estamos a olhar em termos de números neste momento? Esta é a minha conversa, É um de bocado casa. difícil ver a nível de números oficiais, né? Porque cá está a tal conversa de chegam cá e depois se não vão ficando. Infelizmente, Portugal já não somos como, ou melhor, já não temos imigrantes a vir de Portugal como tínhamos. Portugal continental, muito poucos. Madeira, de onde eu venho, nem pensar. Eles dizem, tu estás maluca. A única parte que eu ainda noto que ainda vem algumas pessoas e que vêm com a garra de conseguir e querer fazer tudo para ficar a dos Açores. Sim, mas isso também não tem a ver, penso eu, não terá a ver com o facto de, vamos supor que a imigração de há 40 anos, ou 30, ou 50, era uma imigração essencialmente laboral, não é? E tal como em Portugal, se calhar hoje não encontras tanta gente para trabalhar na construção, e está-se à espera de mão de obra que vem de fora para colmatar essa falha, também não há uma fonte onde ir buscar, quer dizer, as pessoas vêm para cá, já têm, sabem inglês, têm formação superior, têm outras áreas, também não vêm para a construção. Eu acho que se formos a comparar com o Portugal de antigamente com o Portugal de agora, é um Portugal completamente diferente. Eu, por acaso, por curiosidade, fiz aqui um printout de uns números. Se olharmos para a década de 60 e 70, estamos a olhar para números de tipo 60 mil imigrantes, 80 mil imigrantes na década de 70, versus agora, nestes últimos anos, estamos com uma estimativa de 4 mil. Nestes últimos, de 2020 a 2025. Quer dizer, há uma grande diferença. Também não há tanta necessidade. E Pois depois é é assim, se tu perguntares a um jovem de 20 e poucos anos em Portugal, porque eu vou dizer assim, quando eu vou à Madeira, tu é que estás bem, tu estás no Canadá, assim, e porquê é que tu não vais? Eles têm falta de pessoas para trabalhar e há tantas maneiras de conseguir ir legal. Porquê é que tu não vais? Estás maluca, eu agora vou para o Canadá. Aquilo lá não é vida, aquilo é só trabalho. Pois há aquela parte, a qualidade de vida. Qualidade de vida. Aqui, o que eu às vezes digo, o meu carro só conhece um caminho, que é de casa para o trabalho, trabalho para casa. Exato. E não há tempo para sair do trabalho, ir beber um cafezinho, ir à esplanada. Também não temos tempo para isso. Tempo, isto é, tempo de bom tempo. E há aquela parte... Somos escravos do trabalho, acabamos por ser escravos do trabalho. E eu acho que ainda mais num país como o Canadá, porque o tempo, como
como estavas a referir, de estar sempre frio e pá, Não suscita tanto. Não é? suscita, exato. Desculpa interromper-te aqui, isto é para o Canadá, para o Norte-América? De imigração portuguesa para o Canadá. Para o Canadá especificamente. Não te esqueças também que, alargando ainda mais o âmbito, é muito mais fácil hoje em dia os jovens, bem, agora o Reino Unido é diferente, irem para qualquer país da Europa, nos últimos, desde que aderimos à União Europeia, irem emigrar dentro da própria Europa, do que vir para os Estados Unidos ou ao Canadá, para o Norte da América. Com muita menos dor de cabeça, não há muito preocupações de papelada, nem nada do cambiais género. perto da família, porque hoje em dia 2 horas, 1h30 estás quase da Europa, quase em todo o sítio, e com formação, ou seja, vais para enfermeiros tiveram problemas de enfermagens, porque os enfermeiros fugiram todos, foram todos para trabalhar para a Inglaterra, então foi uma coisa doida. Também temos outro pormenor, a maior parte dos nossos formados, não é? As pessoas que estudaram em Portugal, quando chegam aqui as credenciais não lhes dão as credenciais, então têm que ir mais um ano para a universidade. Que não se passa na Europa, provavelmente, não sei se tem que fazer a Europa, eu acredito que a Europa aceite muitos dos diplomas sem ter que ir novamente pelo menos mais um ano para a universidade. Pois, se a pessoa já vem, a pessoa vem porque não está muito bem, precisa de dinheiro, não é? Precisa trabalhar, ainda chega aqui, ainda tem que estudar. Provar aquilo que já provou, no fundo, não é? E se calhar uma escola ainda é melhor do que é que dão aqui. E depois o nível de inglês, não é? Preciso ter um inglês já académico para poder ir para a universidade aqui. Sim, sim. Poder estudar. Imagina uma enfermeira, claro que tem os termos específicos. Entender isso, a gente aqui, isso não é semilhas a batata, a gente vai chegando lá, nem que seja com desenho, mas a enfermeira tem que ter os termos específicos, tem que estudar muito, deve ser um ano de sacrifício para conseguir ter o diploma. Se eu posso ir para outro sítio, a viagem de avião também para nós não é muito barata. Pois, é que eu digo, a proximidade, a família, os amigos, o tempo, tudo. Isso ajuda tudo aos jovens a decidir ir para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha. Eu acho que não é por falta dos jovens poderem vir para cá, porque a gente até tem um programa que é o Working Holiday, que é para jovens entre 18 e 35 anos, inclusive, que dá direito a virem para cá com um Open Work Permit por 2 anos, podem trabalhar em qualquer entidade patronal. Eu acho que não é por falta de incentivos. No início, quando abri este programa, as vagas eram poucas, eram esgotadas muito rapidamente. Agora acaba o ano, porque normalmente eles fecham sempre por volta de novembro, dezembro, eles fecham o ano ainda com tantas vagas. Mas lá está, quantas vagas é que esse programa tem? Normalmente é cerca de 1.000, 1.200, entre 1.000 e 1.500 vagas que eles dão por ano, para jovens que queiram vir para cá. Mas continua a ter limitações, por exemplo, o jovem se quer ir para enfermagem, um hospital ou uma engenharia qualquer, se calhar continua a ter limitações, ou não? Sim, porque este programa não dá direito a estudar. Pois. Não, mas eu estou a dizer que já é enfermeiro, por exemplo, e quer vir. Mas mas isso também vai da vontade, não é? Sou enfermeiro, mas se eu estudei tanto, agora vou querer ir como, imagina, ajudar a cuidar de velhinhos ou isso. É eu baixar um bocadinho, também tem aquela parte. Porque se fosse para trabalhar noutra área, claro que dá. Mas se eu estudei tanto para ser enfermeira, agora eu vou querer ir trabalhar para outra área. Não posso estudar com aquele programa. E depois é preciso provar uma série de coisas. Fica um bocadinho caro. E isto é para jovens. E não dá grandes vantagens, se calhar, lá está, comparando com outros destinos na Europa, não terá essas vantagens, porque se, sei lá, até o câmbio fosse muitíssimo bom, quer dizer, se houvesse outras vantagens, ok, eu vou sacrificar mais meio ano a um ano e vou para o Canadá, os Estados Unidos, e vou para o Canadá e quero ser enfermeiro lá também. Epá, se calhar mais vale ir ali ao lado e... Há uma questão que me moe aqui um bocadinho e que eu gostava de pôr. Nós sabemos, tanto, que há falta de pessoas na construção, sabemos que há muito português na construção e com pequenos negócios, pequenos empreiteiros e que já têm, eu tenho um caso desses clientes que têm já brasileiros, mexicanos, sei lá, outras raças e não conseguem português, e eles estão quase todos ilegais. Eu queria te perguntar assim, as pessoas, o empresário português, e porque eu já tive esta conversa com alguns contractors, e eles procuram a legalização dos seus funcionários, ou é-lhes vantajoso e isso faz com que eles procurem legalizar as pessoas e estarem legais e estarem à vontade, ou não acontece tanto, ou alguma coisa que se podia fazer para essas pessoas dizerem assim, olha, não tenho medo, ou não tenho receio, ou vou ganhar menos, mas também
fico com pessoal legalizado. Qual é a tua opinião aqui, sem querer dizer mal de ninguém, obviamente? Eu acho que ainda há muita a parte do medo. Tem muitas entidades patronais que têm medo de dar o que é necessário para as pessoas que não têm estatuto ainda no Canadá, com medo de terem que pagar coimas ou mesmo terem que pagar ainda taxas anteriores ou serem prejudicados. Então há este pormenor. É bom que tu faças essa pergunta, Alex, porque isto é um programa que não vai para prejudicar o passado, ele vem para remediar o futuro. Então o programa vem para ajudar e parar o que aconteceu. O que aconteceu, ninguém vai ir atrás da entidade patronal e dizer assim, ok, tiveste o João aqui X de anos, tens que pagar isto. Não aconteceu até agora, pelo menos que nós tenhamos conhecimento. Então, o que eles querem é, vamos acabar com o que é que estava sendo feito errado e vamos começar de agora como se fosse o dia 1 e vamos fazer tudo certinho. Por isso, enquanto que o processo ainda não está terminado, o que eles fazem é dar um work permit para aquela pessoa que está trabalhando para certa companhia começar já a fazer as suas taxas, não é? Acabar com o que estava sendo feito errado. Porque senão é uma bola de neve, quer dizer, não consigo fazer taxas, não consigo fazer... Portanto, há aqui uma altura em que... E isso é alguma coisa que... Sei lá, eu estou-me a pôr... Agora ponho no papel do construtor da entidade patronal. Yeah. Isso é alguma certeza que possa haver? É uma indicação do governo que não vão fazer? Porque quem nos está a ouvir vai dizer, isso é muito bonito, mas eu depois, se correr mal... Eu é que entro pelo cano dentro. Eu até estava a pensar, até poderia haver por parte do governo algum tipo de incentivo antes deste programa ser... houve estudos, não é? Houve, se calhar, várias reuniões. Claro. E foi criado eu vou ler aqui as minhas cábulas. Foi criado um conselho consultivo tripartido, onde se reuniu o governo, empregadores e trabalhadores, juntamente com sindicatos. Então, claro que o que eles tentaram fazer foi, vamos fazer isto, vamos ajudar quem precisa de papéis, mas não vamos crucificar ninguém que tenha tomado estas pessoas para trabalhar sem papéis. E isso aí é a certeza da composição tripartida, não é? Que há um input de cada parte contribui disso, para o... Sim, mas então, eu agora vou dizer imagina, as uniões, agora eu vou dizer aos meus empregadores que fazem parte da união, para ajudarem, vamos legalizar, e eles vão me dizer logo o que é que vai-me acontecer. Daqui a uns dias eu tenho taxas para pagar imagine se tem algum funcionário. Portanto, nós acreditamos que nessa reunião tripartida essas questões tinham vindo ao de cima, que os sindicatos, os uniões tenham dito, mas cuidado, porque os patrões e até esses representantes das entidades patronais, nós temos a noção de que pode haver estas questões do parte das entidades empregadoras. Certeza que houve, por isso então... E veio estas questões todas ao de cima e foi criado o Canadian Labour Congress por causa mesmo disso, para ter a certeza que havia a parte do sigilo, não era para... Não há perseguição. Não há perseguição. Porque quem quer resolver um problema, quem quer resolver o problema, e se o governo quer resolver esse problema, não pode ir atrás do que se passou. O leite derramado foi derramado, há que apanhar os cacos e tocar ir embora. Eu acho que isso é uma forma de incentivo. Senhores empregadores, para os empregadores, exatamente. Vamos lá falar com o pessoal. Por favor, senhores empregadores, ajudem os seus funcionários que não têm papéis, não tenham medo de lhes dar o que seja necessário, ninguém vai ir atrás de ser. Não posso prometer 100%, mas prometo 99,9% que ninguém vai atrás de ser. Já não é mau. E eu diria mais, para ajudar essa tua declaração, também na minha área, porque eu uso isso, um empregado satisfeito, produtivo, legal, está muito mais contente, produz muito mais, é muito mais cara alegre, não estraga tanto. Em princípio. Sim, mas quando analisarmos o conjunto de trabalhadores, todos nós já tivemos, eu não tive ilegal, mas estive com contrato, enquanto não fiquei permanente também havia ali um limbo que não me deixava respirar muito bem, não é? Imagino quem está ilegal, quer dizer, uma coisa... Muita gente não tem a noção do que é viver sem papéis aqui. É uma incerteza todos os dias, é não saber quando é que tem que arrumar as malas e ir embora.
Para quem tem filhos em idade de escola, querer ver os filhos seguirem uma vida, porque é por isso que a gente faz, é por isso que a gente se dispõe a vir para outro país, é para dar uma vida melhor aos nossos filhos, querer que os nossos filhos estudem e não poder ver os filhos entrar nas escolas e nas universidades por falta de papéis. É alguém bater à porta a vender livros e ele a pensar, queres ver que são... Imagino, né? Quer dizer, deve ser uma coisa... Estás sempre a olhar por cima do ombro. É ser perseguido com o tempo, por uma ansiedade e um medo de ser apanho. Exatamente, só quem já passou é que entende. Não é fácil ver o dia a dia. E claro que quando o Alex diz um trabalhador feliz vai produzir mais, primeiro vai produzir mais, vai chegar a casa, a esposa está feliz, vai pôr os filhos na escola. Vai consumir, e vai trabalhar o dobro. A vida fica logo toda... Vai trabalhar o dobro porque também vai querer comprar a casa, porque finalmente ele pode fazer, porque a maior parte dos imigrantes não é o sonho, eu digo maior parte. E principalmente irá agradecer ao patrão que porventura permitiu essa legalização, embora haja sempre aqui o medo também, que é outro medo que eu acho que existe, que é eu vou legalizá-lo, ele depois vai abrir uma companhia em nome dele e vai fazer o trabalho. Mas isso, meus amigos, quem tem unhas toca viola isso não há nada a fazer. Isso não há nada a fazer. Mas também eu acho que aí nesse ponto faz os patrões pensarem assim, eu não vou ter esse medo porque eu sempre o tratei bem e tratei com dignidade, claro, e não vou ter um medo que ele vai sair porque ele vai ficar aqui. Se eu trato ele como se ele fosse uma parte da minha família, porque é que ele vai sair daqui? Em princípio não deveria sair, mas pronto, são daquelas coisas da vida. Chegamos aqui ao fim da nossa conversa. Marlene, muito obrigado por teres vindo até aqui. E já agora, antes de saíres, fala-nos um bocadinho da Welcome Immigrations, que é uma empresa recém novinha em folha. Novinha em folha, pronto, ok. Mas com anos de experiência ao mesmo tempo, não é? Sim, já temos o que é de novo é só o nome, porque a experiência já temos alguma. Eu e o Daniel juntamos neste, vou dizer, projeto com a mesma ideia, porque respeitamos os dois que ainda é necessário haver escritórios que concretizem sonhos, que estejam ali para o cliente, não só pelo dinheiro, mas também pela parte da ajuda humanitária, de ajudar. Exatamente. Sim. Estamos no mesmo sítio, estamos no 40 da Catra Avenue, que é mesmo aqui atrás, muito pertinho. Somos quase vizinhos. Temos uma equipa fabulosa. E quem é o Daniel, já agora? O Daniel é o Daniel, mas eu não sei quem é. Pois, é assim que ele não quer ser tratado o Daniel não quer ser tratado por doutor, porque ele é simples. O Daniel é um advogado com um background, a família dele é ucraniana, então ele é canadiano, já está no mercado há alguns anos, onde ele segue os passos do seu pai, que também é advogado, tem experiência na imigração e tem a parte... o fator humanitário, que é ter a paixão, porque como também passaram, se calhar, no passado deles, por essa parte da legalização, então tem aquele fator humano, que é querer ajudar as pessoas, não olhando a valores. Portanto, não se atira ninguém para borda fora se não tiver dinheiro. Vai-se arranjar uma solução, vamos pagar prestações ao prazo. É o que fazemos, e tenta-se ajudar a pessoa que procura soluções. Até o dia de hoje acho que ainda não deixamos ninguém por legalizar por causa do dinheiro. Muito bem. Muito bem. Olha, muito obrigado da minha parte também. Exato. O Jamie já fez os agradecimentos. Mas... Obrigada eu pela oportunidade e queria desejar-vos ao Contrafatos muito sucesso. Muito obrigado, então. Devemos nos encontrar. E pronto, agora ficámos assim com mais informação no que diz respeito aos programas que aí temos e que estão a vir, no que diz respeito à imigração. Sim, senhor. De resto, o nosso programa está a chegar ao fim. Queremos só agradecer a todas aquelas pessoas que nos enviaram mensagens. Pedimos que nos enviem mais mensagens, porque nós gostamos de ler e de também ler as sugestões. Exatamente. Não estão esquecidas, estão anotadas e não sendo hoje será outra vez. Até porque houve alguns comentários que obviamente disseram respeito àquele tema que trouxemos no primeiro episódio e nós, como queremos
trazer aqui temas um bocadinho diferentes todas as semanas. Voltaremos um dia a falar um bocadinho mais sobre o Trump e sobre todas aquelas aventuras para aquele país. Aliás, amanhã porque hoje é 31, estamos a gravar 31, não sei quando é que sai. Isto é a técnica que vai decidir, a parte técnica, mas dia 2, de uma vez por todas, perceber o que é que poderá ser ou não as tarifas e o envolvimento da... Se calhar vai vir daí mais um programa do Contrafactos. Mas pronto. Não há. Não há argumento, não é? Não há. Da minha parte, muito obrigado. Até à próxima. Cá estaremos. Fiquem bem e já sabem. Cliquem gosto. no share, no like, comentem, façam essas coisinhas todas. Obrigado. Disparem. Obrigado, igual.